Muito bem, voltamos com o Boa Noite Rio Branco, na sua TV Rio Branco, canal 8 do SBT. Desde já, muitíssimo obrigado pela sua audiência, você que nos prestigia aqui na capital e também no interior do Acre, você de Bujari, de Quinari, de Porto Acre, Capixaba e Plácido de Castro, onde o nosso sinal chega diretamente pelo canal 8 do SBT. Nos demais municípios acreanos, você nos prestigia pela NET HD TV, canal 15, ou através do portal riobranco.net, o portal oficial da sua TV Rio Branco. Eu tenho o prazer de conversar agora com o apoio da Purifique, da Nilmag, também do Supermercados Araújo e do Araújo Mix, claro. Araújo Mix, que é uma empresa do mesmo grupo do Araújo, com o secretário municipal de Finanças, o Marcelo Macedo. Seja bem-vindo, secretário. Obrigado. Tudo bem? Ministro, tudo bem? Prazer recebê-lo aqui no programa. Fazia algum tempo que eu não aparecia aqui, né? Isso, eu que agradeço aí a oportunidade, é uma honra estar aqui. Na verdade, eu simplifiquei, mas na verdade o nome completo da secretaria é um pouquinho maior, né? Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Finanças. Isso. Cuida também da área do desenvolvimento. Exatamente. O senhor assumiu em fevereiro de 2015? Isso, eu Ainda assumi. na gestão anterior do prefeito? Ainda na gestão anterior do prefeito Marcos Alexandre, ali em fevereiro de 2015, o secretário Andria Sarquis, que ocupava a pasta, recebeu um convite para ir para o Estado, retornar para o Estado, para a origem da ação dele no Estado, que é na área de licitações, de compras, e tem uma expertise muito grande, então acabou recebendo aquele convite e na época eu estava saindo da Câmara, na condição, efetivamente, da gestão da Câmara, na condição de primeiro secretário, tinha entregado Você ali tinha mais 2 anos de mandato. trabalho e isso, estava dando continuidade ao mandato e houve o convite do prefeito, eu acabei aceitando o desafio e estou lá tentando ajudar. Bom, para quem não sabe ou não lembra, Marcelo Macedo é membro da família Macedo, que tem uma história na política do Acre, né? Joaquim Macedo foi um dos governadores que fez algo diferente, né? Assim, muito humano, né? Muito humilde. Quem eu conhecia sabe disso. Infelizmente não está mais conosco. E eu fiquei muito feliz quando da sua reeleição, a sua eleição, a família ter de volta um representante legítimo no cenário político. Pelo que você parece que não quis mais ser candidato à reeleição, né? Na verdade, ministro, alguma coisa não lhe deixou muito contente no exercício do mandato? Na verdade, eu acho que não é isso. Assim, obviamente que o exercício de um mandato, ele é um desafio, ele tem uma série de necessidades que a gente precisa cumprir para fazer um bom mandato. Mas, na verdade, eu não tive nem a condição, e optei por isso, obviamente, de cumprir um mandato por completo, né? Houve esse convite e foi um desafio na minha área, eu sou formado na área... sou formado em economia, né? Gosto dessa área de finanças, orçamento, mas quando recebi o convite, tomei como um desafio. Continuar ajudando o município. E quando tomei aceitei, na verdade, esse convite, que o prefeito Marcos Alexandre me fez, conversei com minha família, com as pessoas que me ajudavam, os apoiadores, e tomamos essa decisão. E eu sabia que aquela decisão ela não permitiria, talvez, que a gente voltasse a disputar um mandato. Até porque eu entendo que havia ali um conflito, né? Estando numa área tão importante, tão delicada como as finanças de uma capital, eu não poderia estar lá pensando em uma eleição. Então, preferi optar por cumprir esse meu trabalho enquanto for útil ao município, enquanto puder contribuir com a equipe extremamente competente que a Prefeitura tem, de servidores do quadro, de técnicos do quadro, de funcionários de carreira. Então, eu me somei a esse grupo e estamos tentando vencer os desafios de um momento de crise, de dificuldade. Os municípios enfrentam um momento de muita dificuldade, os estados de um modo geral, o país de um modo geral, mas com a junção do esforço de todo mundo, de várias frentes, é que a gente pode sair disso. Nós temos vários assuntos aqui, vamos ter tempo suficiente para isso. Vamos falar um pouco ainda na Câmara. Qual a experiência que você obteve como vereador e, mais do que isso, como um dos administradores da Câmara, né? Só foi primeiro secretário por 2 anos. 2 anos. Acho que você conhece bem da Câmara também, né, ministro? Sei da sua contribuição, sei da sua colaboração ao Poder Legislativo. Por tudo que vem acontecendo também, esse acúmulo, a oportunidade de exercer um mandato, eu acho que a gente precisa realmente de boa gestão na política, de bons nomes, de bons interesses na política. E acho que ali a gente reuniu um grupo de vereadores que tinha suas características peculiares, específicas. Cada vereador vinha de um segmento, de uma construção, de uma história. E na oportunidade também de acumular no primeiro ano a gestão da Câmara junto com o presidente Roger, então o presidente Roger, eu acho que a gente
venceu algumas etapas. É uma construção. O ex-presidente, vereador Juracy, deu sua colaboração, assim como os outros, mas engrandeceu o poder, levou o poder para uma sede, ainda que alugada, mas uma sede adequada, né? O Poder Legislativo vinha sofrendo com isso há algum tempo. E acho que a gente deu mais um passo, buscando uma maior normatização das despesas da Câmara, do funcionamento da Câmara, e entendo que isso foi um enfrentamento importante que nós fizemos, com apoio do Tribunal de Contas do Estado, isso é importante a gente frisar. A imprensa, de um modo geral, que faz o seu papel e cumpre o seu papel ali. Então, acho que a gente conseguiu efetivar isso, efetivar esse avanço. E acho que os presidentes que vieram na sequência vêm dando seguimento a isso. O vereador Artemio, na sua presidência, acho que também fez um pouco desse engrandecimento do poder, e acho que a legislatura atual tem a sua responsabilidade e precisa dar continuidade a isso. Legal. Você assumiu no lugar do Andrias Sarkis, que é um cara que tem muita experiência também na gestão pública, um cara muito humilde também, dedicado, enfim. E fez um bom trabalho. Mas havia alguns desafios ainda a serem enfrentados. Ele tinha acabado de implantar o sistema de nota fiscal eletrônica, você deu sequência a isso aí e conseguiu, em pouco tempo, ampliar a arrecadação. Em mais de 40%, você falou? Na verdade, o Andrias acumulou toda essa experiência, tem uma experiência de muitos anos em instituições financeiras, cargos públicos que ele ocupou, então é uma pessoa que dispensa aqui credenciais, porque tem muita competência, e ajudou o prefeito Marcos e a equipe da prefeitura nesse início da gestão, que foi com algumas mudanças, né? Importantes, como a nota fiscal eletrônica, leis e atualizações do Código Tributário, que trouxeram também avanços, e isso tudo também a gente precisa reconhecer que só foi possível porque teve uma gestão anterior e gestões anteriores que vinham dando seguimento a um trabalho de consolidação. Isso é algo que a gente não pode, nenhum gestor público, seja ele de qualquer partido ou segmento, pode hoje deixar de cumprir as exigências legais. Então, o que nós fizemos foi isso. Mas uma medida como essa foi importante. E a nota fiscal eletrônica, quando implementada em 2014, implantada efetivamente, ela deu resultado. Já de imediato, naquele ano de 2014, aumentou praticamente 50% da arrecadação do ISS. Né? Em plena crise já, né? Já no início da crise. O desafio fica maior ainda e fica ainda mais representativo por causa disso. Né? Também. Então saiu do patamar de 40 milhões para 60 milhões. E a gente, mesmo entrando no cenário da crise, depois de 2015, 2016, e ele ainda perdura hoje, mas o nível de arrecadação do ISS se manteve. Então, a gente, não só do ISS, de outros impostos, você tem uma oscilação, mas a prefeitura, de um modo geral, está buscando o incremento na arrecadação para manter frente aos serviços que são necessários. Secretário, ainda há uma inadimplência muito grande na questão do IPTU. Vocês estão conseguindo, aos poucos, diminuir essa inadimplência? Muniz, esse é um assunto assim, que a gente trabalha muito em cima disso, discute muito isso. É um cenário nacional, você, acho que por uma percepção, a impressão que a gente tem, estudos apontam uma série de possibilidades, né, evidências que levam a você ter uma baixa arrecadação. Você tem experiências também de melhor arrecadação, maior inadimplência, na verdade, mas é uma série de fatores. E no nosso caso aqui, a gente ainda tem um percentual de inadimplência alto, um percentual elevado, 50% aproximadamente, oscila em torno de 50%, 60% de inadimplência, mas tem um número que é importante, que é a ampliação da base que o município vem fazendo. Hoje são mais de 100 mil imóveis no cadastro do município, e isso também teve um crescimento muito grande. Então, você passou aí a ter um conjunto maior de imóveis e você tem a mesma inadimplência. Então, o resultado disso é que nós temos arrecadado mais, efetivamente, por habitante, por exemplo. É um índice que a gente pode verificar que vem melhorando a arrecadação. Porque você ampliou bastante a base, você vem lançando sobre mais imóveis e a inadimplência é algo que você precisa buscar. É consciência, é educação fiscal, é entender que o Estado, o município só funciona se tiver recursos disponíveis e a gente precisa fazer a nossa parte, cumprir os nossos deveres aí. O mercado imobiliário aqui no Acre, principalmente em Rio Branco, ele teve muito bem uns 5 anos seguidos. Depois do que era já previsto, sofreu uma queda e tal, está tentando se erguer agora. Essa crise no mercado financeiro também, no mercado imobiliário também afeta a arrecadação do ITBI também. Isso, o ITBI, o Imposto Municipal na transmissão de bens imóveis, ele
está muito vinculada a essa oscilação do mercado, a regularização dos imóveis e também a como o mercado imobiliário se modifica. Então, a gente tem, efetivamente, no país, de um modo geral, uma queda nesses últimos anos do setor imobiliário, por conta mesmo, né, da dificuldade do cidadão de fazer negócio, comprar imóveis. Então, isso naturalmente afeta a arrecadação. Rio Branco, você teve um processo, com esse processo natural de regularização que foi implementado pelo município, você teve uma elevação do imposto no início, e depois com essas crises que a gente vem, com a crise, na verdade, que a gente vem evidenciando, você tem um declínio. Mas ele também se mantém num patamar próximo hoje de 5 milhões anuais para o município. É algo que precisa ser ampliado, obviamente, mas depende realmente desse humor do mercado imobiliário. Claro que, num outro momento, esse projeto do governo de regularização de imóveis vai beneficiar as prefeituras também, né? Porque você vai sair, muita gente vai sair do mercado, como é que chama? Informal. Né? Isso significa movimento de forma legal, e isso resulta também em arrecadação para as prefeituras. Essa questão dos conjuntos habitacionais, dos investimentos que o governo federal e estadual faz, ele resulta. Após um período, você tem um período ali de carência, diria assim, e você acaba fazendo com que aquele cidadão, a partir de determinado período, passe a pagar também o imposto. Então, ele recebe um benefício, recebe ali um imóvel e, depois de um tempo, também tem que fazer cumprir os seus deveres. Né? Então, passa a recolher os impostos e ajudar também na cidade. Ele é um cidadão como todos nós. Né? Nessas campanhas que vocês desenvolvem, daqui a pouco, no segundo bloco, nós vamos falar especificamente sobre a nota premiada, secretário. Dá para perceber um novo perfil de contribuinte mais consciente de seus deveres, sabendo que aquilo ali pode sim resultar. Claro que não tem nada vinculado uma coisa a outra. Tem gente que acha que o IPTU o cara paga porque a rua está feita. O IPTU, independente de ter benefício ou não, é o imposto que você paga por ter direito a edificar alguma coisa em algum lugar. Tá? Mas você vê um novo perfil de cliente, de contribuinte mais consciente e, ao mesmo tempo, mais vigilante na cobrança. Vejo sim. Acho que isso é necessário, e a gente tem na sociedade, especificamente de Rio Branco, aqui na população de Rio Branco, um contribuinte mais consciente. Você percebe isso com essa participação realmente no recolhimento dos impostos. A gente, às vezes, foca na parte da inadimplência, no que não arrecada, mas todo o que arrecada, o que é importante, o que faz as coisas acontecerem, é de um grupo de cidadãos que contribui, de pessoas físicas, pessoas jurídicas, empresas que estão aí gerando emprego, renda e também recolhendo os impostos. Então, eu acho que esse é um caminho, e medidas como essa fazem com que a gente aproxime ainda mais o cidadão do poder público. Quando você está pedindo, ao tomar um serviço à nota, às vezes até comprar um produto que é o recolhimento do ICMS, mas, de um modo geral, beneficia o Estado, beneficia o cidadão, porque vem através do ICMS para os municípios. Isso. Então, quando você pede isso, você compartilha ali também com o empresário essa responsabilidade. Claro. E acho que a gente tem uma evolução necessária, e a gente precisa estar mais vigilante, inclusive. Enquanto gestor público, precisa estar muito mais atento a isso. Claro. Depois do intervalo, nós vamos falar sobre isso aqui, a importância da nota premiada, que vai pagar R$90 mil. Quem pode participar, de que forma? Já, aqui no Boa Noite Rio Branco.